Olá, meus irmãos, muito bom dia, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Então, embora eu não vá aqui nutrir com vocês expectativas demasiadas em figura política A ou B, nós sabemos bem que esta eleição, ou será, de fato, a afirmação do K.os, né, caos, ou a pausa. Estou me referindo ao fim da América, como nós a conhecíamos, porque está passando, e de fato, as outras potências que estão vindo desafiando a ordem internacional para fazer surgir uma outra ordem vão se consolidar, vai crescer o poder dos desafiadores globais, como China e Rússia, né? As guerras regionais vão crescer, o Belt and Road vai ganhar mais força, o dólar digital ganha mais força, as agendas internacionais ganham mais celeridade, porque elas estão sendo implementadas, a censura nas redes sociais, a perseguição a opositores políticos vão crescer com muita veemência. E aí vem o que eu venho, cresce o que eu venho falando com vocês, é que os Estados Unidos estão tentando a Deus. E do outro lado, eu já estou entregando o final do vídeo no começo, do outro lado nós temos o Donald Trump, que pode representar uma certa pausa na velocidade, vai dar uma pausa em algumas agendas, em algumas frentes. Vamos lá, vou fazer uns comentários rápidos aqui para vocês, mas digo que depois de Trump, acabou a América. Eu estou sendo bem sincero. Se ele não vencer agora, será o fim da América. Por quê, Rafael? Por quê? Porque a América está tentando a Deus. Os Estados Unidos estão tentando a Deus. E o livro de Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 6, diz assim, ó, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí é não coloque o teu Deus à prova. Não teste ao Senhor. Assim como os israelitas, quando saíram do Egito e adoraram bezerros de ouro, Moisés diz, não coloquem o Senhor à prova, não entrem em batalha contra o Senhor. E o que a América está fazendo já há um bom tempo é entrar em batalha contra Deus. E Deus vai derrubá-la. Não vai ser nenhum homem, sistema político e etc. O próprio Deus vai derrubar a América porque ela está entrando em atrito com o Senhor. Este é o fato. Bom, vamos lá, senhoras e senhores. Hoje, ao meio-dia, eu começo aqui com vocês oficialmente a cobertura das eleições norte-americanas, com dados, né, a leitura em loco, o cientista político Arthur Braga, eu vou colocar o link do canal dele aqui para vocês, o cientista político Arthur Braga, brasileiro formado nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, vai dar o panorama em loco para a gente, tá? Ele fala de Boston, mas consegue ter acesso a mídias e uma leitura lá técnica. Então o posicionamento dele é técnico em relação a esta corrida presidencial norte-americana, ok? Então ele vai dar esse panorama e eu vou fazendo alguns apontamentos. Então hoje ao meio-dia, vocês são meus convidados, não podem perder, tá? Cobertura ao vivo da eleição norte-americana. Hoje ao meio-dia e depois às 18 horas eu volto, porque tem diferenças de 2 horas, às vezes 3 horas, dependendo do estado, do fuso horário Brasil e Estados Unidos. Então hoje ao meio-dia, depois de 18 horas, cobertura ao vivo das eleições norte-americanas aqui nos canais, e você é meu convidado. Lembrando, deixa o canal aqui do Arthur Braga para vocês seguirem lá e apoiarem o Arthur Braga. Lá no Telegram tem cobertura a todo minuto, tem atualização. Todo minuto tem uma notícia nova no canal do Telegram, eu coloco o link aqui embaixo para vocês também. Pois vamos lá, Rafael. Explica melhor essa situação, o que pode acontecer. Eu aponto para vocês o seguinte fato, se nós pegarmos as notícias da mídia, para que você comprove o que eu vou falar, eu começo por aqui, por esse argumento. Se nós pegarmos as menções que a mídia faz a Donald Trump e a Kamala Harris, se nós pegarmos de 10 menções que a grande mídia, o mainstream, fez em todo 2024 relacionado a Donald Trump, 50% foram pesadamente negativas. Das 10 aparições, 5 menções que foram feitas a Donald Trump, extremamente negativas, pesadamente negativas, detonando a imagem do Donald Trump. E se fizermos a mesma análise em relação a Kamala Harris, que é vice-presidente deste governo desastroso do Joe Biden, governo de inflação, crise econômica, crise migratória, guerras estourando, certo? Uma insegurança global e, de fato, a América está tentando a Deus nas agendas mundiais, né? Agendas anticristãs, agenda antivida, é isso que eu falo de tentar a Deus.
Se nós fizermos a mesma análise das 10 menções que a mídia faz ou fez em relação a Kamala Harris, tem 8 que são positivas e 2 negativas. E as negativas não são tão escrachadas assim. Não são para denegrir a imagem da Kamala Harris. Então, a mídia é pró-esquerda, a mídia é socialista. De modo geral, eu quero que você entenda, é o socialismo do Fórum Econômico Mundial, é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. O que está em jogo é o socialismo do Fórum Econômico Mundial, dos bilionários, socialismo dos bilionários. É o que a Kamala representa. A Kamala Harris representa o esforço incomensurável desse Estado profundo de fazê-la presidente, de remover o Biden e de fazê-la presidente. E essa sempre foi a jogada, creio eu, de colocar alguém extremamente radical como a Kamala Harris. Alguém que representa o ódio às pautas cristãs. Esse é o fato. Aos valores que nós representamos. Então, o que a mídia faz é um esforço para colocar ali o representante das suas agendas, das suas pautas, do dólar digital, da agenda do aborto, da agenda de controle da mídia, da agenda do desarmamento, agenda do clima, da Agenda 30, certo, pessoal? Então, esse é o esforço da elite mundial. Então, quem banca toda essa mídia? Claro, é a elite. A mídia trabalha e coopera para estas agendas. Então, eu digo para vocês o seguinte, se a grande mídia, se os institutos de pesquisa, em um número considerável, estão colocando empate, entendo que Donald Trump está à frente. Se há grandes mídias, todos, de modo geral, estão analisando, pescoço a pescoço, corrida a corrida, a corrida está no páreo, né, empate, ou vitória apertadíssima de 2 pontos, de 1 ponto para Harris, é porque Trump está na frente. Há de convir que, no mínimo, essa minha observação tem lógica, certo? Tem lógica. Assim como no Brasil, os institutos de pesquisa, de modo geral, são encomendados pela grande mídia. Só que nos Estados Unidos a diferença é que tem muitos institutos. Muitos. E alguns ainda gozam de credibilidade. Estão apontando uma reversão do Trump nos estados pendulares. São estados de rally, estados de batalha. Michigan, Pensilvânia, Wisconsin. Então, nesses estados, o Trump pode ter vitória, principalmente ali em Michigan, né, e Wisconsin, e pode diminuir consideravelmente a distância em relação a 2020 com os democratas, o que daria vitória no colégio eleitoral Trump. Então é possível que a Kamala Harris tenha mais votos na totalidade, mas ela perca porque Trump consiga ganhar mais votos nos colégios eleitorais, dos números de 200, alguma coisa que ele precisa. Então, se a grande mídia, para a gente resumir, se a grande mídia, hoje, meio-dia, daqui a pouquinho, meio-dia, ao vivo com o Arthur Braga, com dados mais precisos, com informações de cada estado, leitura ali para vocês, tá? Meio-dia. Então, se a grande mídia coloca um empate ou uma vitória muito apertada da Kamala Harris, significa que possivelmente Donald Trump está na frente. Bom, como eu falei para vocês, anotei aqui, estou olhando para baixo. Os estados pendulares, o Trump, ele fez um trabalho. Primeiro, ele não saiu do cenário político depois de 2020. Ele permaneceu no cenário político, costurando parcerias, costurando alianças com latinos, com a comunidade negra, estando presente com os representantes do Partido Republicano nos condados, né? Nos condados, por exemplo, condados da Pensilvânia, que foram decisivos em 2020, o Trump conseguiu colocar mais representantes dos democratas nesses condados, certo? Pensilvânia é um exemplo disso. Carolina do Norte, Trump conseguiu se aproximar do eleitorado negro. Que eleitorado negro? Jovem, homem, negro. O Trump conseguiu se aproximar. De igual modo, ele não vai conseguir tirar tanta diferença assim dos latinos, né? Tanta diferença assim dos latinos, quando a questão de imigração, etc. Ele não vai conseguir tirar tanta diferença, mas ele conseguiu diminuir, segundo a última pesquisa New York Times Siena, ele conseguiu diminuir um pouco essa distância
que havia da eleição de 2020, ou seja, ele perdeu muito para os negros, ele perdeu muito, no caso afro-americano, ele perdeu muito para a comunidade latina, então ele tenta diminuir isso. O Kamala Harris tem muita vantagem eleitorado feminino, universitário, jovem universitário, que já foram abduzidos intelectualmente por essa onda socialista, né, nas universidades. Então o Trump, ele fez, é o outro ponto, ele fez as alianças políticas certas. Nesse cenário que ele veio desde 2020, ele não saiu do jogo político. O calcanhar de Aquiles da Kamala Harris. Kamala Harris não conseguiu romper com essa imagem do governo fracassado do Joe Biden. Então, as guerras no Oriente Médio, a capacidade de articulação em diplomacia internacional, a crise econômica norte-americana é seríssima, né, é séria, melhor dizendo, e isso está no colo dela. Ela não conseguiu, apesar do Fed ter mexido nos pauzinhos e ter dado um ar, agora na última corrida eleitoral, ter dado um ar de melhoria econômica, mexendo nas taxas, mas a situação econômica dos Estados Unidos não é boa. A crise migratória é terrível, a migração ilegal é terrível, a crise de fronteira. Então, esse é o calcanhar de Aquiles da Kamala Harris. A segurança em alguns estados, a crise migratória ilegal, que está provocando insegurança e violência em estados fronteiriços, a questão econômica, a questão da diplomacia internacional e esses competidores, né, globais como China e Rússia, dando uma declaração para o mundo de que a Kamala Harris e Joe Biden não representam uma afronta. E há um cenário aqui para vocês, eu concluo agora, volto depois, que é mais 2 pontos. Primeiro, o Trump, estrategicamente, ele diminuiu a narrativa impetuosa de combate a algumas pautas de costume. O Trump, ele não bateu tanto em algumas teclas, por exemplo, na questão do abor.to. Sabe, pessoal, na lei de Moloch? O Trump, em 2020, ele foi muito incisivo, entrou numa guerra muito grande. Mesmo ele sabendo que poderia perder votos dos seus apoiadores republicanos, se ele não se posicionasse claramente contra essa lei de Moloch, ele fez o seguinte, ele afinou um pouco o discurso, amaciou o discurso, jogando para os estados, que isso aí era uma decisão dos estados, né? Então, quando ele fez isso, ele conseguiu, de certo modo, atrair um pouco deste eleitorado. Foi mais pragmático. Rafael, agora para terminar aqui, a gente volta ao meio-dia. Por que a eleição do Trump é importante para o Brasil? Não é importante para o Brasil, como eu falei no último vídeo, é importante para o mundo, decide muita coisa relacionada ao mundo. Eu destaco um ponto, a segurança global. O que acontece é que os Estados Unidos gozam ainda de um status de proteção e defesa. E esse pragmatismo de defesa promove uma certa segurança aos seus aliados políticos internacionais. Então, na diplomacia, os Estados Unidos, diplomacia internacional, os Estados Unidos gozam dessas alianças de paternalismo de defesa. Isso é importante. Kamala Harris é o oposto disso. Kamala Harris representa essa fraqueza norte-americana, certo? E os belicistas que estão apoiando a Kamala Harris vão gostar dessa história. Como disse o Dmitry Medvedev, não lembro agora exatamente, foi ex-presidente russo, ele disse, olha, eu digo uma coisa para vocês, palavra do ex-presidente russo, se o Trump vencer, vão eliminar ele, porque eles não querem acabar com a guerra, seja na Ucrânia ou a guerra no Oriente Médio. Vou parar por aqui, volto depois ao meio-dia. Um abraço, tchau, tchau.